A importância desse congresso é criar um coletivo de conversa e resistência para o comprometimento das políticas públicas de saúde e também essa destruição do sistema universal de saúde coloca em risco a própria atenção psicossocial. A gente vai ter que inventar um novo modo de garantia dos direitos, porque a forma de constituição, de organização das forças e o perfil que esse Estado tomou, né, ele é diferente. Então acho que ele exige uma forma de articulação diversa da que a gente teve quando teve a Constituição Cidadã, né, ela está sendo posta em questão agora e eu acho que é para isso que a gente está aqui, para pensar junto e tentar se articular e a partir daí constituir formas de resistências mais eficazes. Não é? Eu acho que uma forma muito eficaz que eu fiquei pensando desde o que aconteceu na Bolívia é dizer isso que a gente tem foi construído por nós. Não é? E não considerar de pronto que isso tudo já está perdido. O Estado também não é monolítico. A gente tem lugares de resistência dentro do próprio Estado, a gente tem que identificar isso e se articular para poder fazer com que essa força não passe sobre nós como trator. A gente tem uma lei que a gente deve brigar para preservar. A gente tem um coletivo de trabalhadores que estão distribuídos em quase 3.000 CAPs pelo país inteiro. A gente tem outros dispositivos de atenção psicossocial que são muito importantes, que são as residências terapêuticas, um processo de desinstitucionalização que foi muito importante no país inteiro. A gente tem a criação de serviços para atendimento de infância e adolescência que não existiam, isso não era um tema da saúde pública e da saúde mental. Né? A gente tem assistência a pessoas com uso problemático de substância, que também não era uma coisa que existia. Então, nesses 30 anos, a gente construiu não só serviços, mas a visibilização de problemas que eram invisíveis. Então, a gente não só construiu uma lei da reforma psiquiátrica e de uma perspectiva de vencer os grandes asilos, porque isso era o início da nossa luta, mas a gente conseguiu dar visibilidade para problemas de saúde tão importantes que não tinham visibilidade. Então acho que isso é um patrimônio importante e um exército de trabalhadores nessas redes de território que são fora dos grandes serviços manicomiais. Né? E aí eu nem falei ainda das iniciativas ligadas à cultura, as iniciativas dos centros de convivência, que articulam cultura e arte. Estou me lembrando porque o governo atual acabou de impedir que pessoas ligadas às artes possam trabalhar como MEI, né? Então acho que isso também é uma coisa muito importante, como é que a arte... Essa semana eu mandei para os meus alunos uma revisão da Organização Mundial de Saúde sobre o papel da arte no cuidado em saúde, isso para a saúde geral, não estou falando de saúde mental. Então tem uma força aí, e uma força que a gente construiu com vários coletivos de carnaval, de grupos de dança, música, etc. E como é que a gente pode... Então esse patrimônio a gente não tinha quando a gente começou essa luta, a gente só tinha os asilos. Então também eu acho que poder retomar um pouco essa história e ver que a gente partiu de um nada e que hoje a gente tinha o negativo, que era aquilo que a gente queria vencer, e que a gente hoje tem uma rede e que não é possível que a gente esteja na mesma condição. Isso nos coloca um outro desafio, que essa luta não pode ser igual. O que eu vivi na entrada nos asilos, porque eu sou uma das pessoas ainda desse momento, não pode se repetir hoje como estratégia de luta, porque a gente tem uma rede. Então essa estratégia tem que ser diferente. Mas eu acho que isso também pode nos animar. Né? A nossa história de construção de direitos ela é muito recente, se a gente for pensar ao longitudinalmente. E a gente vinha num crescendo. Então acho que pensar a partir da desconstrução de uma coisa que ainda não estava instituída, ela é muito mais difícil. Né? Porque quando você não tem nada, você pensa tendo uma imagem objetivo ideal.
a nossa imagem objetivo ideal está perdida. Né? A gente agora tem que pensar a partir de uma certa... uma militante antiga estava falando lá dentro, a Nelly, em 2001 eu achava que estava tudo resolvido. A gente tinha aprovado a lei da reforma psiquiátrica, eu achava que a gente ia sair num belo cruzeiro. Estou copiando o que ela disse. Então a gente se dá conta que não está mais num belo cruzeiro, que veio uma tempestade, que essa tempestade põe em risco a nossa vida, ela requer que a gente não pense mais que vai sair viajando num navio, mas que a gente vai ter que se virar com outros recursos. Então acho que os recursos a gente vai ter que ir construindo junto, mas eu acho que se a gente se apropriar do que a gente tem, isso pode gerar possibilidades novas, porque a gente partiu do nada. Eu sou do tempo que eu fui supervisora do segundo CAPS da cidade do Rio de Janeiro. A gente tinha uma cobertura de 500 mil habitantes. Isso é uma coisa impensável. Significa que isso foi crescendo, isso foi se ampliando, né? A gente tem um número de CAPs muito grande hoje no próprio país, então não é possível que esse patrimônio todo também, a gente tem quase 3 mil CAPs, né? No país. Isso não nos transforme para essa luta e não nos empodere e nos enfraqueça. Então, como é que a gente pode pensar a partir do patrimônio que a gente construiu com as nossas lutas, com as nossas desafios? Então, é preciso que a gente converse sobre isso e se articule para fazer frente a esse desmonte, porque isso tudo foi conseguido com luta, luta pelos direitos que se constrói desde a Constituição de 88, e não será fácil destruir isso tudo, porque nós estaremos juntos resistindo pelos direitos que a gente conseguiu nesses 30 anos e pela possibilidade de cuidar melhor das pessoas que têm sofrimento mental e transtornos mentais graves. E nesses momentos de tristeza eu gosto muito de uma frase do Basaglia: é contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática. Então acho que a gente tem que ir um pouco por aí.